auxílio emergencial, prorrogação e novo valor. Até setembro ou dezembro, R$600 ou menos do que isso, ou até mais. A gente vai trazer tudo para você, um vídeo curto, muito bem explicado, então fique até o final, porque tem informação importante para você. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS Passo a Passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. PIS, PASEP, FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, auxílio emergencial, reforma da Previdência, pente fino do INSS, muito mais para você. Tudo isso gratuitamente. Para receber esse conteúdo, basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar um joinha aí agora. Isso faz com que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo para você. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai responder para você. Se inscreveu, fez sua parte, então vamos fazer a nossa aqui. Auxílio emergencial, prorrogação e novo valor. Até setembro ou dezembro, R$600 ou menos. Vamos esclarecer para você. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, que é importantíssimo para mostrar como a gente chegou nessa análise. Segundo no ranking, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de infectados pelo coronavírus. Mesmo com a curva ascendente, ou seja, mesmo com o pico da doença ainda não tendo sido atingido, a maioria dos estados decidiram retomar as atividades e reduzir o isolamento social. Estamos começando o vídeo com essa informação, pois a prorrogação do auxílio terá relação direta com esse fato. Lembrando, pessoal, que quando você reduz o isolamento, 15 dias depois você tem uma resposta do vírus, a manifestação dele. Então, tudo que a gente está agora sofrendo de alterações no isolamento social vai refletir sempre 15 e 20 dias para frente. Por isso, essa nossa análise. Fique até o final do vídeo que você vai entender. Jair falou. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que está quase certo que haverá 2 novas parcelas do auxílio emergencial para trabalhadores informais afetados pela crise econômica do Covid. Ele afirmou ainda que o governo quer retomar a proposta da carteira verde e amarela como forma de reaquecer o mercado de trabalho após a pior fase do coronavírus. Lembrando que a MP da carteira verde e amarela, ela expirou, não foi votada, então perdeu a validade e o governo quer retomar. Então é um projeto para o futuro e isso reforça ainda mais que essas 2 parcelas serão pagas sim, essas 2 novas. Abre aspas, esse próprio auxílio emergencial de R$600, que está quase certo que haverá, a 4ª e a 5ª parcela de valores menores um pouco, que está sendo ajustado pelo Ministério da Economia, disse Bolsonaro na noite de terça-feira, na porta do Palácio da Alvorada. Inicialmente, o socorro se daria por 3 parcelas de R$600, a última agora em junho. Mas não desanime, pessoal, calma, fique aqui no vídeo que a gente vai mostrar que a redução do valor não é bem assim como ele falou. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, havia informado na semana passada que o auxílio provavelmente seria prorrogado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse querer um valor de R$200. Lembrando que a proposta do auxílio inicial, que começou em abril, também era de R$200 do governo e acabou fechando em 600. A gente já vai mostrar aqui para você. Então não se espante com essa declaração. Bolsonaro também confirmou que Guedes quer retomar a chamada carteira verde e amarela, que flexibiliza o contrato de trabalho. A medida provisória, como a gente falou aqui, que criava esse programa, perdeu a validade antes de ser aprovada pelo Congresso. Abre aspas, ele, Paulo Guedes, quer voltar com a carteira verde e amarela. É uma forma de reaquecer o emprego no Brasil. Enquanto isso, no Congresso, porque essa decisão do auxílio emergencial não cabe só ao Poder Executivo, não cabe só ao presidente e ao Ministério da Economia, as afirmações são completamente em sentido contrário. Veja aqui, o auxílio emergencial, os partidos da Câmara já articulam ampliar o prazo e manter o valor de R$600. Veja aqui, pessoal, líderes partidários da Câmara dos Deputados articulam a votação de uma proposta para ampliar o prazo e manter o valor do auxílio emergencial de R$600. Parlamentares ouvidos disseram que a ideia é construir um texto de consenso já agora nas próximas semanas. A votação em plenário deve ocorrer agora em meados de junho, então nas 2 próximas semanas a gente já deve ter novidade. Inicialmente, quando o programa foi anunciado, a equipe econômica queria que fosse R$200 o valor do auxílio. Pressionado por uma iminente derrota no plenário da Câmara,
que já havia elevado o valor para 500, o governo reassumiu a pauta e anunciou o valor de 600, e é o que deve acontecer agora novamente. A terceira parcela deve ser paga em junho e, por isso, partidos têm agilizado as conversas sobre a prorrogação desse benefício. Pelo menos 10 projetos de lei sobre o tema já foram protocolados na Câmara. Alguns ampliam o prazo de pagamento por mais 3 meses e outros propõem estender até o final deste ano. Então veja só, pessoal, vai achar um meio termo aí dessas duas soluções. Então a nossa aposta é que vai ser prorrogado no valor de 600 e a gente já vai mostrar aqui para você o porquê. Para a parte da Câmara, não há dúvida de que o auxílio tenha que ser estendido com o valor preservado. Na avaliação do líder do Solidariedade, Zé Silva, já há um consenso sobre isso entre a maioria dos partidos. Olha que informação importante. A dúvida na avaliação dele é por quanto tempo. Abre aspas, diminuir o valor da ajuda seria retroagir para uma discussão já superada. A pandemia está assolando a população, não tem espaço esse tipo de proposta com um valor menor. O líder do Podemos, Léo Moraes, compartilha da mesma opinião. Não abrimos mão de que seja menos do que R$600, por mais 3 meses ou enquanto durar o decreto de calamidade, que vai até o final do ano. Então veja que faz sentido esse benefício ir até mais do que agosto. Ele ir até o final do ano, mas talvez aí não com o valor de 600, talvez com o valor de 600 mais 2 ou 3 parcelas. Vice-líder do PSDB, o deputado Samuel Moreira, disse que, pelo desenrolar da crise, considera que será necessário mesmo prorrogar o auxílio emergencial. Em princípio, teríamos que prorrogar com base no mesmo valor. Veja assim, aqui mais um líder reafirmando esse posicionamento. Estamos entrando no pagamento da segunda parcela e acho que temos um tempo de 2 semanas para retomar essa decisão, para tomar essa decisão sobre a prorrogação. Para ser um valor menor, teria que ter uma retomada e um pouco da economia para justificar. Acho difícil diminuir o valor, ponderou ele. Em relação ao prazo, disse que será preciso analisar as perspectivas da retomada da economia. O líder da minoria, Zé Guimarães, defendeu a prorrogação do auxílio pelo mesmo período em que vigorar o decreto que estabeleceu o estado de calamidade, ou seja, até o final do ano. Ele é autor de uma das propostas que pedem a extensão desses repasses. Segundo Guimarães, o governo pode usar o chamado orçamento de guerra para bancar a prorrogação do auxílio. A estrutura orçamentária aprovada no Congresso durante a pandemia permite ao governo gastar sem apontar as fontes de receita, além de descumprir outras regras da Lei de Responsabilidade. Então, com relação à Lei de Responsabilidade, o governo tem um caminho aberto aí para poder prorrogar este auxílio. Abre aspas, o governo é livre com o orçamento de guerra, não tem problema de lei de responsabilidade fiscal, teto nem regra de ouro. Ter liberdade para gastar e não querer gastar numa rubrica dessa é crueldade com o povo, afirmou o líder, que ainda criticou a intenção do governo de reduzir o valor. Parece uma brincadeira, numa crise brutal como essa, propor a redução. É brincar com a paciência alheia. Nós vamos pautar, está se construindo um amplo consenso para pautar isso. O líder do PCdoB na Câmara, a deputada Perpétua Almeida, disse que os partidos de oposição lutam pela prorrogação do auxílio, que já está previsto em lei, ou seja, sem alteração do valor. Se o governo quiser mudar o valor, segundo ela, mande outro projeto, porque a renovação é do valor que já está na lei. Se há uma renovação, é nos mesmos moldes em que ele está. Ou seja, vamos insistir na renovação do que já está na lei, ou seja, R$600. A deputada Fernanda Melchiona, líder da bancada da Câmara, do PSOL, quer que o auxílio se torne permanente, uma proposta ainda mais abrangente, mas, em um primeiro momento, defende a renovação dos pagamentos até dezembro deste ano. Abre aspas, não queremos um valor rebaixado. O governo pode imprimir papel moeda se quiser pagar a renda básica, taxar as grandes fortunas, suspender o pagamento da dívida. Tem várias alternativas para o governo garantir o pagamento da renda básica. Não queremos diminuir o valor de 600, que já é básico. Entre os líderes partidários, discute-se a possibilidade de criar um grupo de trabalho envolvendo a Câmara, o Senado e até o governo para discutir o tema e chegar a um consenso. Existe um movimento, tanto do governo quanto de alguns segmentos do parlamento,
para manter o auxílio com a redução do valor. Esse talvez seja o grande debate que nós enfrentaremos, disse o líder da oposição André Figueiredo do PDT, favorável também à possibilidade de transformar o auxílio em uma renda permanente nos moldes do Bolsa Família. Conclusão então, pessoal, pela nossa análise, o auxílio emergencial deverá ser mantido com o valor de 600 pelo menos até agosto. Após essa data, devido à expectativa de grande recessão da economia, cremos que este auxílio será estendido até o final do ano de 2020, contudo com um valor menor. Como eu disse aqui, a expectativa é essa porque está havendo relaxamento do isolamento social. Então, possivelmente, o Brasil vai retroceder e depois ter que entrar num novo isolamento social, causando ainda mais recessão. E a única solução vai ser a prorrogação desse auxílio emergencial. E aí, o valor, na nossa aposta aqui, é que em julho e em agosto ainda seja mantido os R$600, porque o posicionamento dos líderes da Câmara é majoritariamente nesse sentido. Então, essa é a nossa análise. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo para que possam se preparar. Deixe um joinha se foi útil para você e deixa aí nos comentários como é que está a sua situação. Está em análise? Está ainda na primeira parcela ou está na segunda já para receber a terceira? Deixa aí nos comentários para a gente poder saber. E se você ficou com mais alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder para vocês.